eu tinha liberdade de viver. Eu vivia. Eu caminhava sozinha, eu não dependia de ninguém e nada dependia de mim. Então quando você se vê presa, né, como mãe, você olha e fala assim, e agora? O que eu faço? Uma mulher sozinha, ela entra em qualquer lugar. Se possível, ela dorme até debaixo da cama. Agora, com filhos, tudo é mais difícil. Ninguém quer. Uma pessoa sozinha é fácil você lidar, você conviver. Agora, como que eu vou fazer com 4 crianças? Não tem como. Não vai. Então, se eu fosse sozinha, eu dormiria até debaixo de uma cama. Só para ter o prazer de descansar. Só que eu penso nos meus filhos, né? Então não tem como. O meu filho Cauã, de 9 anos, quando eu me envolvi com o pai dele, logo em seguida eu fiquei gestante, fiquei grávida. Aí cheguei até ele, falei que estava grávida. Ele não quis saber. Ele simplesmente falou pra mim que não queria. Meu filho nasceu, eu fui atrás pra ver, né, se tinha um contato de pai e filho. Ele simplesmente disse pra mim que ele não queria saber, que ele não queria nem conhecer. Então, meu filho, eu tenho um menino e o meu filho não tem o sobrenome do pai. E tem 9 anos que eu não consigo encontrá-lo, não acho. E ele nunca nem veio ver um menino pra ver se o menino... E o menino é ele todinho, é o rosto, é a fisionomia, os gestos, é tudo dele. E ele nunca se importou. Graças a Deus, eu não passei pelo fato de não ter o registro, o nome do pai dos meus filhos, eu não tive problema. Mas assim, eu tive o problema de não saber se ele queria registrar ou não. Você fica naquela indecisão de será que ele vai querer? Será que ele não tá achando que eu tô forçando alguma coisa? Que eu tô falando volta? E não era isso. Na realidade, eu queria só que meus filhos tivessem o sobrenome dele. Na realidade, eu queria que ele fosse pai dos meus filhos, né? Eu queria que meus filhos tivessem realmente um pai. Infelizmente não tiveram, mas eles... hoje pra eles isso não faz muita diferença. O sobrenome pra eles usam só o meu. Tenho meu filho Cauã, que é o meu filho do meio. Ele tem 9 anos. E ele chama meu tio de pai, mas ele sabe que meu tio não é pai dele. E ele fala que quando ele crescer, ele vai atrás do pai e vai perguntar pra ele o que ele fez pro pai não querer conhecer ele. Meu pai era um cara muito, muito maravilhoso, assim. Ele foi o pai que meus filhos não tiveram. Meu pai era incrível. Quando meu pai faleceu, os meninos sofreram muito com isso e até hoje eles sentem muita saudade do meu pai. Mas se não fosse meu pai, minha mãe, esses meus pais na minha vida, eu não teria conseguido. Eu só consegui chegar onde eu cheguei por causa deles mesmo. Não tem como eu passar para os meus filhos o que é ter um pai. Uma referente de um homem dentro da minha casa, sendo que eu nunca tive. E pela linhagem, os meus filhos estão indo igual. Porque eles teve o pai que fez, mas não tem o pai presente. Quando terminou o exame de ultrassonografia, que eu chorei, e depois eu falei, caramba, e agora? Eu tinha acabado, antes de chegar na clínica, eu tinha comprado um maço de cigarro. E eu falei assim, eu vou fumar meu último cigarro porque tô grávida. Mas eu precisava daquele cigarro naquele momento. E aí quando eu apaguei o cigarro e eu liguei pra ele. E aí custou pra ele me atender. Liguei a primeira, liguei a segunda, não atendeu. Troquei, fui pra um orelhão na época, porque do meu celular ele já não atendia mais. Do número do telefone da clínica ele também não atendia.
E aí eu fui para um orelhão, liguei para ele do orelhão, aí sim ele atendeu. E aí quando eu falei assim, oi, tudo bem, a Bia? Aí ele, o que que é? Bem delicado, bem fofo. E aí eu contei pra ele que eu tava grávida, que tinha acabado de descobrir que tava grávida, e aí eu falava, e o telefone ficou mudo. E eu falei, você tá aí ainda? Aí ele falou assim, tô, e depois a gente conversa. Quando ele desligou o telefone, eu senti medo naquele momento dele olhar e falar assim, olha, não quero saber de nada, problema seu. Mas ao mesmo tempo, eu queria que ele falasse assim, caramba, que legal você tá grávida, olha, vou dar um jeito, eu tô indo pra aí, a gente vai conversar. A minha esperança, na realidade, era que a gente se entendesse naquele momento. Só que o medo também falava muito alto, porque ele era muito difícil também, às vezes. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil, mas ele era muito difícil. E aí, quando colocava uma coisa na cabeça, nada tirava. E aí ele vai olhar e vai falar... Eu fiquei com medo dele falar assim, olha, tira, não quero saber, vamos correr atrás de aborto, alguma coisa assim. A minha filha de 10 anos, a Giovana, ela dos 4, ela é a mais que sofre, ela é a mais que sente. Por quê? Chega as épocas de comemorativa Dia dos Pais, às vezes tem alguma atividade na escola que precisa do pai, e ela se sente frustrada. Ela passou durante 1 ano e meio na psicóloga, ela estava sofrendo de depressão, ela passou a tomar remédio, e isso é uma coisa que a psicóloga falou que eu tinha que trabalhar na cabecinha dela, porque eu achava que nos meus casamentos, que eu ia, tipo, o pai do Andrews não deu certo, aí eu arrumei o pai da Giovana, agora eu vou ter uma vida, vou ter uma família, não ia. Aí teve a situação com o pai do Cauã, que quando ele descobriu que eu tava grávida, ele sumiu, não quis saber. A minha única esperança foi o pai do João Pedro, que eu achei que eu ia ter uma família unida, pai, mãe, filhos, e não foi. E é nisso que a minha filha ficou mais frustrada, entendeu? Porque o pai não é presente. Não tem muito o que falar mais, entendeu? É difícil, cara. Muito difícil. Muito difícil. E ela sofre até hoje. Ela fala que não, mas ela sofre até hoje. Eu me senti culpada por não ter... de não ter constituído uma família para os meus filhos. Ontem eu até falei para eles assim, me desculpa pelo pai que eu dei para vocês. Por uma situação que aconteceu com a gente e que eles queriam um jogo de videogame, e aí eu falei para eles, desculpa, não tenho condições de comprar esse jogo para vocês. Ainda brinquei, assim, eu falei, pede pro seu pai. Aí um deles olhou para mim e falou assim, mãe, eu não quero nada dele. E aí naquele momento eu pedi desculpa para ele. Desculpa pelo pai que eu te dei. Em 8 anos, ele viu os meninos 5 vezes. Os meninos agora com 15 anos, ele ressurgiu. Ele queria uma aproximação, entrou em contato comigo. E os meninos, olha que não queriam. Mãe, pra que eu quero pai? Não preciso de pai. Você é meu pai. Os dias dos pais a gente comemora com você. Nunca tive. Meu avô era meu pai. Meu avô morreu, então é você meu pai. Mesmo assim, eu ainda tentei aquela coisa, aquela reaproximação entre eles. Até porque você fica pensando assim, né? Meu pai faleceu, minha mãe faleceu. E aí, se acontece alguma coisa comigo? Eles vão ficar, Deus dará? Eu desejo, primeiramente para os meus filhos, que eles nunca passem, meus filhos, os meninos, que eles sejam homens de bem, que namorada apareceu grávida, assuma. Não quer a menina? Assuma os filhos. Porque não existe coisa pior que meus filhos não passem pelo que eu e muitas mães já passou e passa. São 16 anos que eu posso dizer que eu me conheci quanto ser humano, que eu me conheci quanto mulher e que eu me conheci como mãe.
Eu nunca esperei na vida que um dia eu fosse ser mãe, que eu viessem, sabe, que eu fosse ter alguém me chamando de mãe, que eu fosse olhar e falar, filho, repreender alguém como meu filho. E aí, você olhar e ver que 2 pessoas hoje fazem parte da sua vida de uma maneira surreal, é esplêndido isso. Não tem nada no mundo, nenhuma lágrima que eu tenha derramado, nenhum sofrimento é maior do que o amor que eu tenho pelos meus filhos. Eu acho que eu choraria tudo de novo, eu sofreria tudo de novo, e com a mesma convicção de que eu tenho certeza, assim, pela educação que eu dou para os meus filhos, se lá na frente eles não derem certo, foi porque às vezes o mundo deu uma desviada, mas que eu vou estar lá para mostrar para eles qual que é o caminho certo, qual que é o caminho correto. Ninguém nesse mundo é perfeito, e eu também não sou. Quem é? Nos primeiros dias depois que você se foi, sentei no balanço vermelho que você me deu, e como eu não podia fazer mais nada, aprendi a te esperar até o dia que você quisesse voltar a me balançar, e te esperei. Na primeira festa da escola para você, fiz corações de cartolina com seu nome dentro. Ensaiei cantar aquela música do Fábio Júnior e te esperei. Não, eu pensei que no meio daquelas várias pessoas você ia surgir para me ver, que nem acontecia nos filmes de sessão da tarde. Então, até o último minuto, eu cantei olhando a porta e te esperei. Esperei você me dar todas as provas que por você eu nunca seria amada. Esperei tanto que agora sozinha eu sei me balançar.